Sejam bem-vindos a mais uma semana. Estamos aí iniciando mais uma linda semana. E a tia Silene chegou para desejar a você e desejar com muito amor e carinho uma excelente semana, com muitas bênçãos, muito aprendizado e com muito Deus no coração. Então vamos iniciar a nossa aulinha hoje assim, cheio desse amor maravilhoso e de muita vontade. Tia Silene trouxe para você a sua agenda diária, né? Hoje, segunda-feira, dia 17 de maio. E nós vamos estudar hoje em classe matemática, da página 117 e 118. Vamos estudar também História, página 38, e realizar as nossas atividades de casa, Matemática, página 119, e História, página 39. Sem esquecer de estudar a sua leitura, hein, gente? Páginas 100 e 101, onde você vai estar aí conhecendo novos padrões, novas maneiras de você estar lendo, né? Conhecendo padrões diferentes e pronunciando bem direitinho para dar continuidade a essa leitura que você já está brilhando. Então vamos aí? Vamos iniciar a nossa aulinha com muita vontade de aprender? Vamos lá! Então, crianças, dando continuidade à nossa aula, hoje nós vamos estudar mais um tipo de figura geométrica. Semana passada você estudou as figuras geométricas espaciais. E hoje nós vamos compará-las às figuras geométricas planas. Então vamos aí, vamos relembrar as figuras espaciais para estar dando continuidade às figuras planas. Você estudou na semana passada que um sólido igual a esse, ó, no caso é uma caixa, ele teria a forma de um paralelepípedo, onde você vê lados, e ele é chamado de figuras geométricas espaciais. Porém, se você observar ele dessa única maneira, você vai ver que aqui nós temos um sólido geométrico plano. Veja, tia Silene vai fazer o contorno desse sólido que era espacial. E aí você vai ver apenas o sólido geométrico plano. Veja, se você observou, ele aqui vai ter apenas o formato, ó, de um retângulo. Ou seja, ele era um sólido geométrico espaciais, mas se você usou só um lado dele, ele vai ser um sólido geométrico, agora plano. Formas geométricas planas, onde você só vê um dos lados. E nós chamamos ele de retângulo. Retângulo. Agora você vai lembrar, observar mais um tipo de figura geométrica. Veja, essa figura geométrica, esse é um exemplo de um quadrado. Porém, quando ele tem lados, na figuras geométricas espaciais, nós chamamos ele de cubo, porque nós vemos lados, não é isso? Quando eu coloco ele assim e eu faço apenas o contorno desse sólido, eu vou descobrir que aqui eu tenho um sólido geométrico plano. Por que plano? Porque eu vejo apenas um lado dele. Então é plano, eu só consigo ver um dos lados dele. E eu chamo ele de quê? De quadrado. De quadrado. Os sólidos geométricos planos, as figuras geométricas planas, elas só dá para se ver um dos lados. E elas são chamadas dessa forma. Esse é o retângulo, esse é o quadrado.
Porém, se você observar esse outro sólido, veja, ele é redondo, ó. E aí você pode observar lados, né? Ele girando, ó. Você consegue ver ele girando. Ele é um sólido geométrico espacial. E que se nós colocarmos ele nessa situação e fizermos o contorno dele, o que vai sair aqui? Veja só o que vai sair desse contorno. Vai sair aqui o quê? Um círculo, uma figura geométrica plana que nós conhecemos como círculo. Ele é um círculo. Se você olhar ele aqui, ele é geométrica espacial. Então, a gente ainda pode observar o seguinte só. Veja, esse aqui é o tradicional gorrinho, aonde você vai observar que ele tem lados, né? Podemos observar vários lados, mas se você colocar ele nesse formato aqui, você vai observar que ele vai formar o quê? Um outro tipo de sólido geométrico, que nós chamamos de quê? Esse sólido aqui, nós chamamos esse sólido aí de triângulo. Veja só. E ele aqui, nós chamamos ele de cone. Então, veja bem. Figuras geométricas planas são as figuras onde você só pode observar um dos lados da figura. E nós classificamos ela em retângulo, em quadrado, em triângulo e em círculo. Essas são figuras geométricas planas. E onde você também vai descobrir que nas figuras geométricas planas, ó, veja, nós temos o retângulo, que é feito todo com linhas retas. Temos também aqui o quadrado, que é feito todo com linhas retas. Temos o triângulo, que são também 3 linhas retas. Porém, o círculo é a única figura geométrica daqui que ela é curva. É um sólido geométrico, né? É uma figura geométrica que tem linhas curvas. Se você observar, eis aqui o que a tia Silene colocou. Essas são figuras geométricas espaciais, porque nós vemos lados. A gente pode concluir e observar que ela tem lados. As figuras geométricas planas, elas são, só dá para ver só um lado e a gente observa as linhas definidas, ó, retas e a linha curva. Então, no sólido geométrico plano, o único que é linha curva é o círculo. Então, agora, meus amores, vocês vão treinar, vão trabalhar, diferenciar as figuras geométricas espaciais das figuras geométricas planas. Vão conhecer que o quadrado aqui é chamado de paralelepípedo e aqui de retângulo. Que aqui ele é chamado de cubo e aqui ele é chamado de quadrado. Que aqui ele é chamado de cone e aqui ele é chamado de triângulo. E aqui ele é chamado de cilindro e aqui é o desenho de um círculo. Então, você vai diferenciar os sólidos geométricos, ter bastante atenção para estar resolvendo as suas atividades referente aos sólidos geométricos planos e espaciais. Então, agora é com vocês. Vamos lá? Vamos resolver nossas atividades aí com bastante sabedoria? E então, crianças, agora, no segundo momento, nós vamos estudar história. E nós vamos dar continuidade ao estudo da nossa sala de aula. Hoje você vai relembrar, rever, observar minha sala de aula. Você já estudou algumas salas de aulas, fez a diferença entre salas de aula do tempo antigo, sala de aulas atuais, já viu imagens, né, sobre os tipos de sala de aula.
como elas eram no tempo passado, como elas são no tempo presente. E a tia Silene vai mostrar aqui a imagem novamente da sua sala de aula, onde você vai estar observando como é a sua sala de aula, como ela está arrumadinha, o que tem dentro da sua sala de aula e como você pode descobrir, né, o que existe de objetos na sua sala de aula. Então, agora você observando essa imagem, que é a sua sala de aula, você vai prestar atenção em todos os detalhes, vai dizer o que você gosta, o que você não gosta, o que tem, o que deveria ter. E aí você vai estar prestando bem atenção e diferenciando a sua sala de aula de outras salas de aulas que você possa ter visto, mesmo que seja lá na sua própria escola, mas todas as salas de aula têm um diferencial de uma para outra. Às vezes na decoração, às vezes de um formato de colocar as cadeiras, às vezes um pequeno detalhe. E aí você vai prestar atenção na sua sala de aula, vai comparar aqui, né, na sua mente, lembrar das outras salas de aula onde você passa e observa e vai estar diferenciando o que tem na sua sala de aula, né? Como ela está arrumadinha, que objetos você consegue visualizar dentro da sua sala de aula. Então, observando aqui a imagem, né, da sua sala, você vai poder tirar todas as suas dúvidas e resolver as suas atividades. Então é isso. Tia Silene deixou aqui para você estar dando continuidade à sua tarefinha referente à minha sala de aula, à sua sala de aula. E agora você vai ficar com a tia Carla explicando as suas atividades correspondentes ao dia de hoje. Então, ó, beijo no seu coração, capricha aí nas atividades. Não esquece de estudar a leitura e até amanhã. Tchau! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade e vamos realizar as atividades de hoje. Vamos começar por matemática, atividade de classe, tá certo? Páginas 117 e 118. Vamos lá? Como a tia Silene explicou para vocês, figuras geométricas planas. Primeira questão. Iago vai desenhar o contorno de alguns objetos na posição em que estão. Observe. Aí, ó, tem um cone de verde, uma pirâmide de azul. Verifique aí que a pirâmide ela tá deitada, tá certo? Tem um cubo de vermelho e tem um paralelepípedo de amarelo. Letra A. Vamos obter representações de figuras geométricas planas. Para isso, pinte o interior de cada contorno abaixo com a mesma cor do objeto usado para desenhá-lo. Aí, primeiro, tem um quadrado. Qual foi o objeto que o Iago contornou que formou um quadrado? Muito bem, o cubo. Se você contornar um lado do cubo, ele vai ficar um quadrado. Vamos pintar de vermelho. Muito bem. E agora o círculo. O que ele está contornando agora que tem o formato de um círculo? Ótimo! O cone, que tem o mesmo de um copinho de sorvete, não é? Da casquinha do sorvete, sim. Do chapeuzinho que a gente usa no dia dos aniversários. Muito bem. E você vai pintar de verde. Vamos lá pintar? Muito bem. Agora, o que foi que Iago contornou que fez a figura geométrica plana formato de um retângulo? O paralelepípedo. E você vai pintar de que cor? Amarelo, ótimo. Vamos pintar? Caprichem no colorido, tá certo? E agora, com o formato de triângulo. Qual foi o objeto que ele usou para fazer o contorno de um triângulo?
Muito bem. Uma pirâmide. Ele usou, né, a lateral da pirâmide, ele colocou ela de lado e fez o contorno que formou a pirâmide. Se ele tivesse colocado a pirâmide em pé, ele tinha feito um quadrado, como nós estudamos na aula passada, não foi? Muito bem. E aí, você vai pintar de que cor esse triângulo? De azul. Vamos lá pintar? Olha só como ficou o seu desenho, sua pintura. Ficou quadrado, vermelho, círculo verde, retângulo amarelo e o triângulo azul. Vamos falar o nome dos objetos lá em cima? Cubo de vermelho, o cone de verde, o paralelepípedo de amarelo e a pirâmide de azul. Ótimo! Agora você vai pegar o seu caderno, revistas, jornais, para fazer a questão 1, letra B. Pesquise em revistas ou jornais imagens que representam a mesma forma que essas figuras. Depois, recorte e cole no seu caderno. Você vai usar o caderno de desenho, tá certo? Para fazer essa questão. Agora, nós vamos para a página 118. Segunda questão. Mariana e Juliano estão estudando matemática. Para representar o contorno de algumas figuras geométricas, Mariana utilizou palitos de sorvete. Observe. Olha só, algumas formas ela fez aí com um palito de sorvete. Letra A. Qual das figuras geométricas abaixo Mariana representou o contorno com os palitos? Marque a resposta com um X. Triângulo, quadrado ou retângulo? Eu estou visualizando aí duas formas. E vocês? Quais são as figuras que vocês estão visualizando na segunda questão? Muito bem. Vamos lá? Sim, quadrado e retângulo. Ótimo. Letra B. Juliana pegou os palitos para representar o contorno de um círculo. Você acha que ela conseguiu? Por quê? Por que será que ela não conseguiu fazer o círculo? Porque o círculo ele é arredondado e o palito de sorvete não é arredondado. Por isso, ela não conseguiu. Porque precisa de curvas, né? Terceira questão. Observe as conversas na tirinha de Armandinho. Olha só. Olhem só a imagem. Aí está representando no primeiro quadrado a criança falando. Não tem nenhuma palavrinha, mas a criança está falando. A mãe está falando. Como é que eu sei? Porque tem várias bolinhas e um tracinho, como se ele estivesse falando. A da mãe tem vários quadradinhos e um tracinho para a mãe, como se ela estivesse falando. Na segunda cena, tem o meninozinho falando, ó. Pais e filhos têm sérios problemas de comunicação. E na última cena, tem a mãe com os quadradinhos e o pai com os triângulos. Ligue cada personagem ao nome da figura que teve o contorno representado nos balões da fala. Armandinho foi representado por que figura? Círculo. Muito bem. Vamos lá ligar Armandinho para o nome círculo. E a mãe do Armandinho e o pai do Armandinho? A mãe foi representada por quadrado e o pai por triângulo. Vamos lá? Você vai ligar mãe do Armandinho para o quadrado e pai do Armandinho para triângulo. Por quê? Vamos lá responder e eu te digo por quê. Porque lá na tirinha do Armandinho, a fala do personagem, do lugar, no primeiro quadro, certo? Do lugar de ter as letras, está representado por bolas, por círculos. O da mãe está representado por quadrados.
E o do pai, lá no último, está representado por triângulos. Vamos agora para a explicação da atividade de casa matemática, página 119. Quarta questão. Renata colocou algumas formas que representam figuras geométricas em uma folha de papel sulfite e construiu uma paisagem. Observe, olha só que legal. Ela fez nuvens, sol, passarinho, carro, árvores e uma casa. Tem até chaminé nessa casa. Muito legal. Letra A. Qual forma de figura geométrica Renata utilizou para representar os raios do sol? Não é o sol, são os raios do sol. O tronco da árvore e o telhado da casa. Marque a resposta com um X. Qual foi a figura geométrica que Renata utilizou? Você vai olhar aí de novo e vai marcar. Foi um quadrado, um círculo, um triângulo ou retângulo? Letra B. Renata quer colar na árvore formas que lembram laranjas. Qual forma de figura geométrica você acha que ela deveria colar? Você acha que ela deveria representar a laranja com um quadrado, com um círculo, com um triângulo ou com um retângulo? Escrevam aí a resposta correta, tá certo? Agora a letra C. Renata utilizou a forma quadrada para representar algumas partes da paisagem. Em quais dos elementos a seguir essa forma está representada? Lá em cima, você vai analisar e onde foi que ela usou a figura de um quadrado. Isso, você vai marcar com X, tá certo? Árvore, casa, carro ou sol? Tem duas respostas aí para vocês marcarem. Agora vamos para a correção da atividade de matemática, página 116. Vocês vão voltar aí algumas páginas no livro de matemática. Vamos corrigir? Ver se vocês capricharam na resposta? Como eu já fui falado, página 116, sexta questão. É para vocês pintarem os quadradinhos a seguir para indicar quantas peças de cada tipo há no mobile, feito por Marcelo, para o seu irmãozinho, não é? Agora, vamos ver aí, ó, a esfera. Quantas esferas você pintou? 4? Ok, muito bem. E paralelepípedo? Quantos paralelepípedos você pintou? 2. Joia. Quantos cubos você pintou? 5? Muito bem. E quantos cubos você pintou? 4 também? Show! E quantos cilindros você pintou? Só um? Certíssimo, muito bem. Letra B. Marcelo utilizou a mesma quantidade de peças de cada tipo para construir um mobile? Não, ele usou quantidades diferentes. Mas, olha só a perguntinha aí de baixo, ó. Contorne as peças que representam a mesma quantidade. Teve 2 objetos aí que teve a mesma quantidade. Qual foi? A esfera e o cubo. Você circulou? Show, muito bem! Agora, nós vamos para a atividade de classe de História, página 38. Peguem aí seu livro de História, página 38, e vamos começar a nossa atividade. Vamos lá começar. Como a tia Silene já explicou o conteúdo, minha sala de aula, vamos para a primeira questão. Observe ao lado a fotografia de uma sala de aula de uma escola na Alemanha. Sala de aula em Golzow, na Alemanha, foto de 2016. Agora, faça um desenho da sua sala de aula. Lembre aí como é a sala de aula de vocês e faça um belo desenho. E embaixo,
escreva aqui uma legenda para o seu desenho. Como lá em cima, do lado, tem, ó, sala de aula, e botou o lugar, né, na Alemanha, foto de 2016. Vocês vão desenhar e coloquem uma legenda bem bacana para o seu desenho, tá certo? E vamos agora para a explicação da atividade de casa de história, página 39. Vamos lá? Olha só, segunda questão. Marque com o X aquilo que existe na sua sala de aula. Existem meninos e meninas? Ele coloca assim porque antigamente tinha salas só menino e salas só com meninas. Hoje em dia, sua sala é mista, meninos e meninas? Existe uniforme para vocês entrarem na escola? Existe a lousa na escola? Cadeiras? Mesa? Mural? E outros. Se existem outras coisas, você vai marcar aí e vai colocar o nome dessas outras coisas, tá certo? Terceira questão. Você e os seus colegas são parecidos com as crianças da sala de aula da fotografia da página 38? Quais são as semelhanças e as diferenças entre vocês? Vocês podem conversar aí com as pessoas de casa, tá certo? Quarta questão. Como você se sente na sua sala de aula? Faça um X no desenho que melhor expressa seus sentimentos. Você é feliz dentro da sala de aula? Animado, cansado, triste, curioso ou entediado? Quinta questão. Você gostaria de mudar alguma coisa na sua sala de aula? Imagine a sala de aula dos seus sonhos e faça em uma folha à parte. Você pode fazer também no seu caderno de desenho, um desenho dela. Em seguida, monte com seus colegas um painel com todos os desenhos da turma. Como a gente não está podendo se juntar, você pode desenhar no seu caderno de desenho, como eu já falei há pouco tempo, tá certo? Você vai imaginar a sala de aula dos seus sonhos e vai fazer um lindo desenho. E agora vamos para a correção da atividade de história no caderno de atividades, página 18. Peguem aí. Olhem só a página aí, é hora de brincar. Sétima questão. Observe a fotografia e leia a legenda. Tem crianças, né, brincando de bola. São 3 crianças. Parece ser uma fotografia antiga. Será se é uma fotografia antiga? Tem casa, um terreno, mangueira. Vamos ver. Crianças brincando de bola em Louveira, São Paulo. Foto de 1963. Faz muitos anos atrás. Letra A. Essa fotografia é do passado ou do presente? Muito bem, é do passado. Letra B. Do que as crianças estão brincando? De bola. Letra C. Você costuma brincar disso? Você costuma brincar de bola? Aí é a resposta pessoal. Tem gente que vai responder que sim e tem gente que vai responder que não. E as duas respostas estão corretas. Letra D. Podemos dizer que essa brincadeira é do passado e do presente? O que vocês responderam aí? Sim, ela é uma brincadeira do passado, mas que se mantém, né? Permanece até hoje. Todo mundo aí gosta de brincar de bola, ou quase todo mundo. E aí, você caprichou? Na atividade de classe, nas correções. Agora capricha na atividade de casa, tá certo? Nossa aulinha vai ficando por aqui. Um grande beijos, um abraço bem apertado e tchau!